Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os príncipes, a todas as princesas que estão aqui juntamente comigo, adorando o nome do Senhor, glorificando o nome dele, porque somente ele é digno de honra, de louvor e de toda majestade. Queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos mais uma vez vivos na presença dele, adorando ele, por esse presente de Deus de poder estarmos mais uma vez abençoado por ele nesse tempo difícil. Deus nos tem sustentado de pé, tem nos guardado, tem nos protegido e nos livrado de todo mal. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e tocou ao lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-se, disse então. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Quando lhe disse, vista, calça as sandálias, e Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda ao anjo, põe a sua capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu esperava. Palavra muito impactante da parte do Senhor. Aqui fala do cuidado, zelo do Senhor com a igreja dele. Aqui fala que Tiago, ele foi executado à espada, porque naquela época a igreja estava expandindo em crescimento. Os discípulos de Jesus estavam marcando e revolucionando a história. O número de pessoas só ia aumentando, se convertendo ao Senhor Jesus. Então aqui fala que ele executou Tiago. Mas por que executou Tiago? Porque é permissão do Senhor. Deus permitiu que acontecesse. E aqui fala que prendeu Pedro, colocou-o na cadeia para impedir o progresso da igreja, para parar o projeto de Deus, para impedir que a igreja avançasse. Então eles queriam eliminar, executar aqueles que estavam levando a palavra de Deus, que eles conseguiriam impedir o avanço da igreja. Então a palavra do Senhor diz que Pedro estava lá na cadeia e ele estava tranquilo, porque a Bíblia relata que ele estava dormindo. Ele poderia estar desesperado, chorando, mas ele estava dormindo, porque a confiança em Deus era muito grande na vida daqueles apóstolos. Ele tinha convicção do Deus que ele servia. A situação que ele estava passando não era favorável para ele. Ele sabia do risco que ele estava correndo. Que até mesmo ele viu Tiago sendo executado. Ele saberia também que ele poderia ser executado. Mas ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que Deus não ia abandonar ele.
E se ele morresse também, ele iria para a glória. Porque ele sabia que Deus estaria no controle da vida dele. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor apareceu naquele cárcere. Tocou no lado de Pedro, que estava dormindo em meio a 2 soldados. Pediu para ele se levantar, levante-se. Naquele exato momento, as algemas caíram ao chão. E o anjo falou com Pedro: vista-se, calce. Coloque a sua capa e me siga. Eles passaram pela primeira escolta, segunda escolta, até a porta que ia em direção à cidade, e ela se abriu sozinha por si só. Pedro estava paz naquela situação. Ele achou que estava tendo uma visão de Deus, que não era real aquilo que estava acontecendo. Quando ele chegou lá fora, na rua, ele falou: verdadeiramente vejo que um anjo de Deus veio e me libertou da prisão. E a palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor estava reunida incessantemente orando pela vida de Pedro. E Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João, que também é conhecido por Marcos. E ele bateu a porta. E quando ele bateu a porta, Rode veio atender e reconheceu a voz de Pedro. E ela não abriu a porta naquele instante. Ela foi lá falar com os outros. Pedro está lá fora. Eles não acreditaram. Falaram que era o espírito de Pedro que estava lá fora. Eles acreditavam que Pedro estava lá fora. Que ela estava alucinada, ela não sabia o que estava dizendo. E quando eles viram, quando abriu a porta e viu que era Pedro que estava lá fora, eles ficaram pasmos. Ficaram impactados do que estava acontecendo, do que estava vendo. Olha o poder de sobrenatural de uma igreja que ora. A união da igreja em oração faz cadeias cair por terra. Faz pessoas ser libertas de vícios. Casamento ser transformado, restaurado. Pessoas ser curadas de doenças que aos olhos do homem não tem cura, mas para Deus, que pode todas as coisas, assim Deus faz. Quando nós estamos em união acerca de algo, Deus, Ele abre, escancara as portas para mostrar que Deus é Deus e que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Se você continuar firme e fiel naquilo que você tem pedido ao Senhor, Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele não desamparou Pedro. Deus surpreendeu Pedro. E todos aqueles que estavam juntamente com ele orando ficaram impactados com tamanha glória de Deus. E a Bíblia relata que no dia seguinte, o soldado chegou no cárcere e não encontrou Pedro. E ficaram procurando e não entenderam nada do que estava acontecendo. Quem pode impedir o trabalhar de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus? Ninguém. Pode fazer o que for. Se Deus tiver propósito, projeto na vida daquela pessoa, vai se cumprir de uma forma ou de outra. E vai ser caminhos de milagres, prodígios e maravilhas, assim como foi com a vida do apóstolo Pedro e com toda aquela igreja que estava reunida, orando a seu favor. E eu creio que Deus, Ele quer marcar a sua história. Deus quer fazer diferenças nesse tempo de crise, nesse tempo de calamidade. Deus, Ele quer usar você e eu para revolucionar, para as pessoas entenderem que Deus é Deus nas nossas vidas, que Deus muda as nossas histórias, que Deus transforma toda maldição em bênção. Só para mostrar para mim e para você e para demais pessoas que Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos,
forte e poderoso, que não perdeu nenhuma batalha e não vai perder nenhuma, porque Ele é invencível. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, coloco diante do Senhor todas essas pessoas, meu Pai, que estão me ouvindo. Vai de encontro a cada uma delas, meu Pai. Tu sabes da necessidade de cada uma delas. Conforme a necessidade de cada um, meu Deus, eu posso entrar com a tua providência, independente da área que for, meu Pai, que o Senhor possa estar operando o seu milagre, Pai, porque o Senhor é especialista nas causas impossíveis, e essas causas impossíveis dessas pessoas, eu coloco diante do Senhor, e eu profetizo um milagre, no nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração, amo todos vocês em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa o like e bota um coraçãozinho no vídeo da mamãe e os meus, tá? E aperte no sininho e bota um coelhinho com um coração na mãozinha.